Olá, amados, tudo bom? É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara. No Instagram eu sou a Brasileira com Carinho. E eu venho aqui trazer um segundo texto deste livro maravilhoso, que se chama Canja de Galinha para a Alma Cristã. Infelizmente, essa edição da série de livros da Canja de Galinha para a Alma não saiu no Brasil, né? E ela chegou até mim através de uma série de coincidências maravilhosas. E eu tenho me sentido chamada a compartilhar essas histórias com vocês. Infelizmente, elas não estão disponíveis em português, mas eu tenho feito traduções livres. O primeiro vídeo deste canal é o primeiro texto que abre, né, o livro. E para que vocês tenham algum contexto dessas histórias, todas as histórias, né, ou pelo menos acredito que a grande maioria delas que constam no livro, elas são histórias verdadeiras, são situações que pessoas vivenciaram e que tocam a nossa alma de uma forma ou de outra. Em particular, os dessa coleção falam muito com o coração daqueles que acreditam em Cristo, acreditam em Deus. Então, e essa é uma jornada que eu tenho vivenciado. E eu queria compartilhar com vocês este conto chamado Uma Razão para Curar, escrito por Barbara Kincaid. Ela fala da experiência dela. Eu não teria pensado nesse conto como segundo, mas eu senti que era o que o Espírito Santo queria que eu compartilhasse com vocês. Então foi esse selecionado. Agora vou lê-lo para vocês. Uma Razão para Curar. Eu espero que um dia em breve você venha tomar um chá que meu marido Dave e eu servimos na casa de estilo vitoriano, que construímos perto de Cajon Pass, na Califórnia. Quando chegar, será convidado a dar uma olhada pela casa. Certamente notará a moldura incomum ao redor da foto de um rapaz bonito, com brilho no olhar, cabelo escuro e um bigode estiloso. Esse jovem é o meu único filho, Bill. Se trata de uma moldura de luto da época vitoriana. As cruzes entalhadas na madeira são apropriadas por causa da fé de Bill. As âncoras estão lá porque ele era da marinha. Bill morreu faz 5 anos durante a Operação Desert Storm, quando ele tinha apenas 28 anos. Bill e eu não éramos apenas mãe e filho, mas também melhores amigos. Talvez porque o pai dele nos abandonou logo no início, nós contávamos muito um com o outro. Nós também nos divertíamos. O Bill tinha um senso de humor afiado e eu amava as suas piadas. Às vezes ele me fazia rir apenas com um olhar. Ele também era muito protetor comigo. Quando eu tive problemas tentando sair da garagem cheia de neve, quando vivíamos em Michigan, meu menino me olhou sério e jurou: "Quando eu crescer, mãe, vou te conseguir pneus de neve." Pneus de neve não foram necessários quando nos mudamos para a Califórnia, onde eu conheci e me casei com um viúvo maravilhoso, David Kincaid. Bill o amava e nós três nos tornamos um time. A vida de repente se tornara o que eu sempre havia sonhado que ela poderia ser. Meu filho tinha uma mente brilhante e gostava de trabalhar com eletrônicos. A Marinha ofereceu a ele a carreira perfeita. Por mais que o que ele fazia fosse frequentemente confidencial e havia pouco que pudesse nos contar, ele parecia curtir seu trabalho. Ele estava sediado em San Diego, a 2 horas de distância, e frequentemente o telefone tocava em nossa casa em Apple Valley, e era o Will dizendo: "Mãe, sou eu, vou para casa de licença e vou trazer um amigo." Naquela mesma tarde, ele colocava a cabeça porta dentro da minha loja de roupas de época e dizia: "Oi, mãe, esse aqui é o meu amigo Joe. Tivemos em casa para o jantar." No verão de 1990, ele se alistou novamente. O conflito no Golfo Pérsico estava se intensificando. O Bill passou a semana antes de ir embora terminando todos os projetos que havia começado pela casa. Por alguma razão, ele garantiu que seus papéis estariam em ordem e teve uma despedida especial com sua namorada. À meia-noite, na véspera da sua partida, eu o encontrei trabalhando numa lâmpada com sensor sobre a garagem. "Bill, não se preocupe com isso," eu disse. "Você estará de volta logo." Mas ele insistiu em instalá-la para mim. Ele telefonava de lá todo domingo e tudo parecia bem. Então eu achei que não havia nada fora do comum naquela sexta-feira em agosto, quando olhei pela janela e vi uma van parar em frente à nossa casa. Deve ser um técnico, pensei.
As portas da van se abriram e vários homens desceram. Homens da marinha. Um oficial, um capelão e um homem de uniforme branco. Há apenas uma razão para essa configuração de membros da marinha virem até a sua casa. Eu entrei em pânico. Comecei a andar de um lado para o outro no corredor, gritando: não, 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 não. Dave não estava em casa, eu me sentia tão sozinha. A campainha tocou e eu continuava andando de um lado para o outro, pensando que de alguma forma, se eu não atendesse, não seria verdade. Quando ouvi as batidas na porta, sabia que precisava ir. Eu abri a porta e disse ao oficial de expressão solene: não me diga o que você veio me dizer. Eu sinto muito, senhora, ele respondeu, mas eu preciso. Bill estava morto. Meu único filho havia partido. Enquanto o oficial me dava os detalhes que podia, algo estranho aconteceu. Eu senti uma pressão calorosa, como se alguém colocasse a mão no meu ombro. E de trás de mim eu ouvi as palavras: está tudo bem com ele. E um senso inesperado de calma desceu sobre mim e me carregou pelos próximos dias até o enterro. Existe um período, após uma tragédia pessoal, que é especialmente difícil. Depois de toda a comoção, a vida de todo mundo volta ao normal e a sua permanece despedaçada. A notícia devastadora da morte do meu filho continuava reaparecendo para mim, de diversas formas, cada uma como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Por mais brilhante que o Bill fosse, ele tinha um hábito distraído de perder seus óculos escuros. Quando a Marinha retornou seus pertences, com um par de óculos escuros no topo da pilha, eu queria gritar. Agora eu tinha os óculos escuros dele, mas não tinha ele. Eu fechei minha loja no Apple Valley. Coloquei minhas antiguidades e a coleção de roupas no depósito. O tempo se estendia insuportavelmente. Mesmo meu marido não conseguia me consolar. Nada mais importava. Um dia eu decidi dar uma volta de carro só para sair de casa. Leve o Nissan, o Dave disse. Eu coloquei pneus novos. Entrei no carro e saí sozinho. Enquanto eu dirigia agoniada, eu me voltei para Deus. Por quê? Eu perguntei. Qual dos seus planos é tão importante que você teve que levar o meu único filho? Eu me perguntei se Deus se importava que meu coração estava partido e a minha vida arruinada. Então, quando estava me aproximando de Cajon Pass, houve um estalo alto. Um dos pneus havia furado. Felizmente, eu consegui tirar o carro da estrada. O tráfego estava intenso, eu tive sorte de não ter causado um acidente. Eu fui a uma cabine telefônica e pedi ao operador para contatar o meu marido. Então caminhei até o carro para aguardar. Um pensamento estava em minha mente. Se o Bill estivesse aqui, ele me ajudaria. Se o Bill estivesse aqui. E comecei a chorar. Com licença, ouvi uma voz dizer, e enxuguei minhas lágrimas. Após uma cerca de arame farpado, estava um campo aberto acidentado. E lá havia um pequeno carro e um rapaz acenando para mim. Ele parecia bastante com o Bill. Posso te ajudar? Ele perguntou, pulando a cerca com facilidade. Eu não quis te assustar. Eu olhei para o carro parado estranhamente no campo, como eu não tinha visto isso antes. Você precisa de ajuda, ele disse inspecionando o pneu furado. Deixa que eu cuido disso. De onde você é? Eu perguntei. Das redondezas. Eu podia jurar que já conhecia todo mundo. Ainda mais alguém tão parecido com o Bill, pensei. O jovem tirou as porcas do pneu e disse, tem uma oficina depois da colina, eu não vou demorar. Ele colocou os óculos escuros dele no capô ao meu lado. Para você ter certeza de que eu vou voltar. Ele deu uma piscadinha, pulou a cerca e foi até o carro dele. Foi dirigindo até a oficina e eu me perguntei como aquele carrinho conseguia encarar um terreno tão difícil. Pouco depois, ele estava de volta. Você sabe mesmo como pular essas cercas, eu disse. Ele abriu um largo sorriso e, enquanto colocava o pneu remendado, nós conversamos. Acabei contando a ele sobre a morte do Bill e o quão difícil estava sendo. Eu sei, ele disse gentilmente. É muito difícil. O rapaz terminou de apertar os parafusos, olhou para mim e, com autoridade, me disse: lembre-se, está tudo bem com seu filho. Instantaneamente, fui banhada pela mesma paz da vez em que senti a mão no meu ombro,
e ouvi sussurradas as palavras: está tudo bem com ele. Me senti como se tivesse recebido um presente. Quando Dave chegou, apresentei os dois. Eles apertaram as mãos, então Dave me deu um abraço apertado. Por meio segundo, eu descansei meu rosto em seu pescoço. Nós então nos viramos para nos despedir do rapaz. Mas, para nossa surpresa, ele não estava em nenhum dos lados da cerca. Não havia nenhum carro no campo. Dave e eu nos entreolhamos, ambos tentando assimilar o que havia acontecido. O Bill está bem, eu disse, quebrando o silêncio. Ele está no céu e está tudo bem com ele. Nenhum de nós tinha qualquer dúvida de quem era o rapaz misterioso. Quando voltamos à concessionária onde Dave havia comprado os pneus, o gerente balançou a cabeça, confuso. Não tem nenhuma explicação para esse pneu ter furado, ele disse. Eu não entendo. Mas nós entendíamos. A reafirmação divina não removia a dor de não ter o Bill aqui na Terra. Mas o senso de paz, de ser amada e cuidada, permaneceu comigo. Eu me dei conta de que precisava tomar a decisão consciente de superar o meu luto e seguir com a minha vida. E eu sabia qual escolha Deus e o Bill queriam que eu fizesse. Pouco tempo depois, Dave e eu compramos uma propriedade perto de Cajon Pass e construímos nossa casa. Assim como um ateliê para os chapéus que confecciono e um pequeno museu para as antiguidades e roupas de época que não couberam na casa. E eu tenho servido chás para mais ou menos 1 dúzia de pessoas por vez. Eu me visto com roupas vitorianas, com penteado combinando e entretenho meus convidados. É divertido seguir os costumes como se de fato estivéssemos tomando chá 100 anos atrás. Quando os convidados perguntam sobre o Bill, eu conto a minha história. Eu nunca vou me esquecer de uma moça que veio com a sua mãe. Elas deixaram claro que vieram apenas ver as antiguidades e sentaram-se num canto, sozinhas. Mas conforme eu explicava sobre a moldura de luto, pude ver a jovem Maria ouvindo atentamente. Cerca de 1 mês depois, uma mulher linda me chamou na rua enquanto caminhava no centro da cidade. Olá, senhora Kincaid, ela disse. Lembra-se de mim? Maria? Perguntei incrédula. Eu preciso te agradecer, ela disse, e te explicar. Não muito antes do dia do chá, o meu noivo havia falecido. Eu achei que nunca aceitaria. Mas quando considerei o que você disse, de que devemos tomar uma decisão consciente, eu percebi que se você podia fazê-lo, eu também poderia. Deus havia enviado seu anjo, não apenas para me mostrar que ele se importa, mas que por minha vez eu pudesse mostrar aos outros que eu entendia e me importava. Essa parece ter sido a mensagem do anjo. Deus te ama. Passe adiante. Eu não sei para quem é a leitura desse texto. Eu não sei se é para uma única pessoa, ou talvez para um grupo de pessoas que tenham perdido alguém que elas amavam muito. Eu sei que quando eu li esse texto, eu me dei conta de uma coisa que às vezes a gente acha que a gente sabe, o que a gente crê, e muitas vezes a gente se dá conta de que nós temos dúvidas, na verdade. Muitas vezes a gente se questiona, nossa, mas será que o céu existe? Ou o inferno existe de verdade? Será que são apenas alegorias? O que será que realmente vem depois? Mesmo quem já tem a sua fé, mesmo quem crê em Cristo, né? Que crê na palavra de Deus, às vezes a gente fica, né? Nessa coisa meio suspensa. E eu lembro que quando eu li esse texto, eu tive certeza de que o céu existe. Eu tive uma confirmação de que nós estamos sim sendo guardados, não só pelo nosso Senhor e Salvador, mas que nós temos anjos que nos visitam, anjos que vêm nos consolar, nos salvar às vezes de situações perigosas. E esse texto me deu uma sobrevida muito grande. Na época que eu o li, ele me tocou de uma forma muito marcada. E eu achei que poderia ser interessante compartilhar com vocês. Como eu disse, não era originalmente um texto que eu escolheria primeiro, logo após o primeiro vídeo que eu fiz, mas eu senti por inspiração que esse texto era mais importante vir
logo em seguida. Se ele foi tocante para ti, eu fico muito feliz, né? Que ele possa revelar alguma coisa que Deus quer que você saiba. Que ele possa também trazer conforto ao seu coração. Que você saiba que você pode sempre contar com Deus nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de dor. Você pode sempre pedir ao Senhor um consolo, porque Ele quer o seu bem. E Ele não se esconde de nós é que cobrimos os nossos olhos, nós é que nos fechamos para ouvir, porque temos, às vezes, medo da resposta, às vezes, medo da verdade. E muitas vezes, quando a gente se abre para ouvir, a gente se abre para pedir ajuda. Deus abre caminhos, abre janelas onde havia apenas paredes, abre portas onde não haveria como. Ou coloca um anjo com um carrinho num campo acidentado e fura um pneu logo antes para facilitar esse encontro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo, possivelmente de vários outros, né? E deixa aí o seu comentário. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe aqueles que caminharam entre nós e que agora estão com Ele no céu. Que esse texto possa trazer tranquilidade ao seu coração, de que seus entes queridos e amados estão num lugar melhor na presença de Deus. Beijo a todos e até a próxima.